Seja bem-vindo ao canal Criadores de Imagem, o lugar onde a gente fala de corte de cabelo sem magia, sem purpurina, sem mimimi. No vídeo de hoje você vai acompanhar a mudança do cabelo da Beatriz, que tem um cabelão bem pesado, bem lindo, tá com um toque incrível, mas ele tem uma diferença de textura por conta de um tratamento químico que ela fazia antes. O desejo, 3 dedos mais curto, a gente quer também um perímetro em U, e com uma leveza nas pontas. Então você vai acompanhar os detalhes dessa mudança e claro, a gente vai fazendo considerações ao longo do vídeo. Que bom que você está aqui. Se gostar do vídeo, não esquece, deixa o seu joinha, ativa o sininho, se inscreve para você não perder os próximos vídeos. E claro, compartilhe com um amigo, alguém que você acha que esse vídeo vai ser de valia, tá bom? Vem comigo! Então, o principal argumento desse cabelo, já que é um cabelo sólido, é perímetro. Então, a gente vai tomar super cuidado em usar o princípio do espelhamento. Repara, se eu quero um perímetro redondo, a minha seção também o será. Então, eu uso o princípio do espelhamento como uma forma de criar disciplina. Tá vendo? O que eu tenho aqui é o que eu vou ter como resultado final na parte de baixo desse cabelo. Então, sem pressa, eu procuro deixar a minha região dos olhos próximo ao cabelo, isso claro que me ajuda. Então para isso o mocho pode ser uma excelente ideia. A gente sempre recebe a pergunta se tudo bem deixar a cliente de pé. Tudo bem, você pode deixar a cliente de pé, mas não por mais do que 2, 3 minutos. Então você precisa se organizar para que a experiência não seja desagradável. Então aqui você já pode ver do que a gente está falando. Ó. O mesmo objetivo de curvatura que eu tenho no perímetro, eu já fiz aqui. Tá? Então já dividi essa seção e vou aproveitar para frisar isso. Seccionar já é cortar. Então o que eu faço aqui, eu vou ter lá embaixo. Agora sim, com a capa trocada, você tem muito mais contraste, você vai conseguir ver com muita clareza o espelhamento que está acontecendo aqui e o que vai acontecer agora. Então estou gerando tensão entre o pente e a tesoura. E é importante frisar também que a quantidade de cabelo que você vai pegar nessa seção depende da sua habilidade, então depende da textura que o cabelo tenha, né? Eu já estabeleci os menos 3 dedos de perímetro, então agora com o maior contraste você vai ver claramente, a curva que eu tenho aqui é a curva que eu vou fazer embaixo. Que vantagens a gente tem de espelhar? Que eu vou ter a mesma quantidade de cabelo no painel, assim fica mais difícil a gente se enganar, a gente fazer mais do que gostaria ou menos do que pretendia. Tá vendo? A orientação da curvatura ela se dá desde lá de cima, então aqui você vai ver, olha, eu já me comprometendo com essa curvatura. Uma coisa que é super importante pensar nessa fase também é que esse arco que eu criei aqui, ele vai tirar cabelo da parte frontal. Então é sempre importante a gente considerar que um pouquinho que eu tiro aqui vai representar um pouco mais que eu tire na parte da frente. É super importante você estar consciente disso para não gerar um desconforto com o seu cliente. Então ela precisa estar bem preparada, bem conversado para que isso se dê da maneira mais tranquila possível. Olha só, a mesma curvatura que eu tenho no lado esquerdo, eu simplesmente desço o pente, observo se faz sentido o que eu estou propondo e termino a curvatura sem pressa. Vou dizer para você que essa primeira sessão é a mais importante do corte, porque é aqui que eu me comprometo com a curvatura que eu quero como resultado final. Eu tenho uma curvatura, se você está feliz com esse resultado, você vai seguir até o ponto onde você precisa de um perímetro sólido. A partir daí, a gente vai trabalhar um pouquinho de leveza. Então, vou fazer uma segunda sessão para você acompanhar esse trabalho. Muito simples, mas que demanda bastante atenção. Mesmo a sensação de sorriso que eu tive na primeira sessão, eu vou fazer também na minha segunda. Aqui, ó, eu tenho uma seção de praticamente 3 dedos, que para mim, nesse momento, é bastante confortável, já que o cabelo da Beatriz tem um toque gostoso, ela tem uma quantidade ótima de cabelo, um cabelo bem forte, então esse tanto eu consigo administrar sem problemas, essa quantidade. Então o procedimento é rigorosamente o mesmo. A técnica é de linha, ó, eu estou visualizando meu guia, começo pelo centro, fazendo, né, sustentando a mesma curvatura e dou continuidade para as laterais. Sempre mantendo a mecha guia muito visível, tá? Essa é o princípio inegociável. Tá vendo? Eu tenho essa sombra e aí eu vou cortar rigorosamente sobre ela. Então é bastante seguro e você vê a minha curvatura
acontecendo. Olha só, eu vou utilizar o pente para ser um aferidor da qualidade da minha curvatura. Tá vendo que se mostra bastante irregular? Ó, acaba de ver um pontinho aqui de correção. Então, ó, praticamente toda a parte de trás cabe no meu pente, então fica muito fácil de trabalhar. Na parte superior, a gente combinou de criar uma leveza bem simples, bem leve, só nas pontinhas mesmo. Então, vou mostrar para você uma ideia de como você pode fazer essa leveza só no topo. Então, esse painel da parte de cima, eu não vou mais trabalhar a elevação 0. A gente já vai elevar um pouquinho. Então, ó, eu vou levar esse cabelo e vou começar tirando bem pouco. Ó, e vou seguir a mesma curvatura da cabeça. Observa, essa curvatura deve estar presente na linha de corte também. Como você pode ver aqui, ó, mesma curvatura do crânio. E você percebe que eu estou pegando cada vez mais para baixo? Agora chegou a hora de soltar e ver se a gente gosta do resultado. Você pode perceber que eu tenho um balanço no final, mas ela ainda está mais longa que a minha linha de perímetro. Aqui está o meu perímetro e essa parte sobrepõe. Então eu vou repetir o mesmo movimento. Então esse é um cuidado que vale muito a pena, tá? Ir tirando de menos para mais. E claro que você só vai precisar fazer isso na primeira sessão. Depois de definido a sua mecha guia, você pode trabalhar nas outras sessões tranquilamente. Então observa só, mesma curvatura craniana, eu estou tirando mais meio dedinho para ter certeza que vai ficar adequado. E olha agora o que acontece. Nós podemos ver, ó, uma adequação à minha linha de perímetro e eu tenho, ó, os últimos 2, 3 dedinhos com umas camadas bem leves, exatamente como a gente combinou. Então, se você olha a primeira sessão e gosta do resultado, você prossegue com as sessões ao lado com muita tranquilidade, basta seguir a mecha guia. Então, a partir daí, sessões bem finas, e eu vou utilizar essa minha primeira sessão como referência, como você pode ver agora. Ó. Não tem adivinhação, eu tenho uma sombra bem definida e é isso que eu vou fazer. Vindo cada vez mais para baixo, utilizando a mesma referência. Com o cabelo longo é mais fácil de visualizar e mais fácil de manusear. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó, espero a visualização do meu guia, que está aqui, ó, e vou cortar rigorosamente sobre ela. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado e vou fazer rigorosamente o mesmo processo. Então vamos avançar agora no lado direito com o mesmo critério. Olha só, a segunda parte, espero. Quando eu enxergo o guia, tá vendo? O guia, ó, visão sem dúvida, tá? Não dá para tentar adivinhar, tá, gente? Se você não enxerga o guia, não corte. Então, por esse motivo, a mecha nova é bem fininha e a mecha velha, mecha que vai ser usada como referência, é bem grossa. Então, você não fica na adivinhação. Eu sei exatamente o que deve ser cortado para manutenção do projeto original. Você vai ver aqui comigo, ó. Olha só a minha mecha guia aqui, ó, bem forte, bem visível. E eu vou cortar esse cabelinho novo no mesmo lugar e venho descendo essa seção e eles se encontram aqui, ó. Então, eu tenho o cabelo reto na base, com camadas regulares só no topo. Ó, essa já é minha penúltima sessão, essa é a sessão nova. A velha eu pego bastante. Não precipita a mão esquerda ainda, espera mais, agora. Tá vendo? Guia muito visível. Mais embaixo. Espera o momento adequado para enxergar sem dúvida, tá? Não dá para tentar adivinhar. Tá vendo como ele fica completamente ligado? E aí quando você olha o resultado final, olha aí, aquela curvatura definida e o cabelo bem inteirão, exceto os 2, 3 dedinhos finais. Então eu tenho solidez na parte de baixo e um pouquinho de leveza na parte de cima. Vai ficar sensacional para ela. Chegou a hora da gente fazer uma correção importante.
tem um pontinho aqui que a Beatriz não está gostando, que é esse peso aqui na frente. Ele está criando uma bolsa. Nossa primeira preocupação vai ser a continuidade daquele primeiro sorriso que nós fizemos na parte de trás. Então, eu fiz um sorriso assim, eu dou continuidade aqui, ó. Então, essa continuidade desse sorriso vai fazer com que o meu perímetro seja todo ligado, né? Então, não tem acidente. Eu não fico com o cabelo que não se fala direito entre o hemisfério posterior e o frontal, né? Então, esse é o meu primeiro cuidado e eu vou te mostrar o que acontece a seguir. Então, vou tirar bem o cabelo de cima para que ele não interfira, né? Que eu consiga ver claramente qual é o objetivo da minha ação. Vou ter o mesmo cuidado do lado 2. Então, ó, aquele mesmo sorriso que eu criei, eu venho até o frontal. Então, você vai perceber que dessa forma é muito seguro trabalhar e é muito lógico também, né? Afinal de contas, eu preciso fazer com que esse cabelo converse, especialmente nesse caso, que é um cabelo pesado e longo. Então, ó, a mesma seção, eu dou continuidade até a parte da frente. E agora basta ligar, né? Fazer com que ele fique contínuo. Então, esse comprimento aqui vai determinar o resto da minha curvatura. Eu vou utilizar a manobra do rosto para o lado, na verdade é a minha predileta, funciona muito bem. Então, vou pedir para você me ajudar nisso aqui, Beatriz. Ó, olhar bem para a esquerda, posicionar o topo da cabeça um pouquinho para frente. Segura aí só um segundo, tá? Olha só, essa mesma curvatura aqui estará presente na parte de baixo. Então, eu vou fazer uma cópia. Ó, o pente já sai como cópia. Tá vendo? Então, aquele sorriso vai determinar essa perda de comprimento aqui. Não é nada demais e muito seguro. Então, observa só como existe uma cópia. O que aconteceu aqui embaixo. Vamos fazer a mesma coisa do lado direito. Ó, para lá e o topo um pouquinho para frente. E eu vou fazer a mesma manobra. Ó, daqui eu só desço e faço uma cópia igualzinho ao que está acontecendo na seção. Por isso eu gosto de dizer, seccionar já é cortar. Então, né, quando eu faço isso, eu já estou definindo o meu corte. Ó, vamos colocar agora no meio e a gente observa a curvatura se te agrada. Tá vendo? Ela é contínua, é limpa. A gente já vai direto para a segunda seção. Vou fazer a mesma coisa, tá? Mesmo sorriso, seções redondas, para a gente ter certeza que esse cabelo conversa. O que acontece na frente relaciona-se com o que acontece atrás. Na base eu quero solidez, eu quero ver essa linha bem definida, bem sólida. E por cima a gente está imaginando uma coisa sutilmente mais leve, que torne mais fácil o dia a dia da Beatriz também. Tá vendo? Com a presença das mechas guias, fica muito fácil. Está aqui, ó, não tem adivinhação. A mesma curvatura da seção é a curvatura do perímetro. E para o lado direito. Então, essa é uma manobra simples, é a minha predileta, que eu sempre uso no salão e fica muito seguro, muito cômodo trabalhar assim. Ó, e antes de eu definir como terminado, vamos olhar no meio, vamos ver se sobra alguma coisa, você pode deslizar os dedos para ver se faz sentido o que você criou. Está aqui o meu perímetro, já está pronto e a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou um pouquinho de leveza na parte de trás, a gente vai fazer um pouquinho na parte da frente e esse cabelo está resolvido. Então, para a parte da frente, eu vou me manter nessa posição, acho que você vai ter um contraste bem legal aí. Ó. Até aqui ele já foi cortado, a parte de trás. E eu vou fazer a mesma coisa com esse cabelo aqui. Inclusive, como a quantidade é pequena, vou fazer em uma só sessão. Vou usar uma mecha guia aqui de trás para que eu tenha um guia, né, para que não fique uma seção perdida. Então, ó, venho procurando essa seção, é a parte de trás, olha só. Essa aqui vai determinar as minhas camadas para a parte da frente. Observa só o que aconteceu, ó. Vou bem devagarinho para você acompanhar de novo. Está aqui a minha referência das camadas da parte de trás e está aqui a minha parte da frente. Então, nessa parte alta, eu já tenho leveza. E na parte baixa, eu já tenho definição de perímetro.
Uma coisa que eu quero ressaltar é que a gente tem uma pequena diferença de textura também, porque mais ou menos 1 ano atrás a Beatriz deixou de fazer um processo químico e isso dá para perceber sutilmente na textura. Então quero ter certeza que aqui na frente a gente consiga deixar essa passagem aqui, ó, um pouquinho mais leve para ela. E você vai poder ver claramente, ó, esse aqui é meu ponto B, nada pode ser tirado daí, e do ponto A eu vou tirar só essa pontinha aqui, ó, para um lado. E olha só como ele cai, fazendo uma moldura muito linda. Observa só. Tá vendo? Então eu tenho aquele redondo e deixo ele mais leve. Importante ressaltar que o meu ponto A eu posso trazer para onde eu quiser. Eu tenho a impressão que só isso que parece pouco aqui, mas seco você vai ver como dá uma grande diferença. Então vou fazer a mesma coisa para o lado oposto e a gente já vai direto para a secagem. Trago para o lado oposto e observa aqui, ó, esse finalzinho é o meu ponto B, esse é o comprimento, não pode sair nada. E aqui eu vou tirar essa pontinha como eu fiz do lado oposto. Sendo que fique claro que você pode subir mais ainda, mas como a gente está trabalhando pela primeira vez hoje, eu acho que já é suficiente. Olha só como faz uma curvatura bonita na frente. Para eu ter certeza que os lados vão ficar iguais, ó, vou pegar 2 pontinhos opostos. O que acontece aqui? Meu lado esquerdo ficou um pouquinho mais curto, então eu vou tirar mais um dedo do lado direito. E esse fiozinho aqui de cima, um dedinho mais. E pronto, tá feito. Agora a gente vai proceder direto para a secagem, você vai ver que lindo que ela vai ficar. Ó, a secagem foi feita com a raquete, então a gente tem uma ideia muito real do que esperar desse cabelo. A gente já percebe o perímetro redondo e ao invés dele estar tão inteiro, olha o que acontece nas pontas. Então, camadas bem baixas, estão muito controladas, não assusta o cliente e a gente consegue trazer leveza para esse cabelo bem sólido. Na frente, você vai perceber que já não existe aquele pontinho que chateava na frente, que cria um peso, no entanto, sem assustar, sem impedir que esse cabelo seja preso. E, claro, o nosso objetivo é ir eliminando aos pouquinhos a diferença de textura que está mais ou menos aqui, aproximadamente 1 ano de crescimento.